Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Vamos para o estudo da nossa lição de número 11, neste tema do Livro dos Salmos, estudando neste terceiro trimestre de 2024, e a nossa lição tem como assunto Salmo 128, uma família feliz. O texto áureo nos fala que do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Salmo 128, versículo 2. A leitura bíblica com todos é o Salmo 128, versículos 1 a 6. Verdade prática nos ensina que a felicidade no lar provém de Deus, do trabalho e da união. Antes de prosseguirmos para o estudo desta tão abençoada lição, lembre de deixar o seu like, o seu curtir aqui neste vídeo. Lembre também de compartilhar com seus amigos, parentes e irmãos em Cristo esta abençoada ministração. Passemos então para o estudo desta nossa lição. O Salmo 128 é um hino familiar, um cântico para um casamento, para um nascimento ou para qualquer dia em que uma família feliz se reúna para louvar o Senhor. Como todos os cânticos de degraus, ele se refere a Sião e a Jerusalém, que são expressamente mencionados. O Salmo é concluído como os Salmos 125, 130 e 131, com uma alusão a Israel. É um salmo curto, mas extremamente abrangente e sugestivo. A sua poesia é do melhor tipo. Talvez em nenhuma região ele seja mais bem compreendido do que na nossa, pois nós, acima de todas as nações, nos alegramos em cantar. Lar, doce lar. O primeiro tópico nos fala sobre os aspectos gerais deste salmo. Primeiro, o autor, título e data. Desconhecemos o autor do Salmo 128. O título em itálico fala de cântico de romagem e não fornece maiores pistas a respeito. O título, portanto, é semelhante aos dos demais que já estudamos até agora. Ao que tudo indica, temos a mesma autoria para esta terceira trilogia dos Cânticos dos Degraus. Sobre a data, também é incerta. O segundo item fala da classificação. Ele é classificado como sapiencial, ou um salmo de sabedoria, e didático. Ele é um salmo para ensinar. Porém, sua principal classificação vem mesmo do fato de pertencer ao grupo de salmos que os peregrinos entoavam quando desciam para Jerusalém, a fim de participar das 3 grandes festas anuais, a saber, Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Terceiro item, contexto histórico. O Salmo 128 encerra a terceira trilogia dos Cânticos dos Degraus. Esta trilogia apresenta uma ideia crescente. Aqui no Salmo 128, Israel encontra-se perante o desafio de repovoar a nação, cuja população diminuiu bastante durante o exílio de 70 anos na Babilônia. Por isso, aqui há uma ênfase especial dada à família e à procriação, à geração de filhos. A oliveira, a árvore mais valiosa da Palestina, surge como uma metáfora perfeita dessa reprodução. É uma árvore longeva, ou seja, ela tem uma idade muito alta. Pode viver até os 500 anos de vida. E a sua altura, cerca de 12 metros, era um símbolo tanto da bênção quanto da prosperidade. Também simbolizava estabilidade, riqueza, longevidade. Eram qualidades que o povo de Israel, que regressava do exílio de Babilônia, precisava para agora retomar o seu espaço. Afinal, eles estavam voltando para uma terra arrasada por 70 anos de guerras e abandonos. Eles estavam voltando para um ambiente hostil. Eles estavam regressando para um lugar que era seu, mas que ao mesmo tempo tinha vários desafios. Segundo tópico, bênçãos para a família. Primeiro item, crente feliz,
Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O termo bem-aventurado, do original hebraico, foi traduzido para o grego makarios, a mesma expressão usada por Jesus nas bem-aventuranças. Na nossa língua significa feliz ou muito feliz. Ou como alguém poderia dizer, abençoado. Abençoado. Então, para o nosso português dos dias atuais, é um sinônimo de abençoado. Segundo Raymond Brown, não é apenas um desejo de felicidade, tampouco é mera consequência da conduta de um servo íntegro. Mas em seus originais, tais expressões reconhecem um estado concreto de felicidade, afirmando uma qualidade que já se encontra presente no crente. Felicidade no lar. Tua esposa no interior de tua casa será como uma videira frutífera, teus filhos como rebentos ou como nascentes de oliveira à volta da tua mesa. A esterilidade sempre foi um complicador para uma sociedade patriarcal. No caso de Israel, este fato sempre perturbou a nação. Até nos dias atuais, pessoas que não têm filhos são vistas de forma diferente pela sociedade, seja por opção, seja por falta de condição biológica ou material. Muito mais naquela época, 3.000 anos atrás. Até hoje, em várias sociedades orientais, um casal sem filhos não é bem visto. Assim, deixando o exílio, pesava 2 vezes mais sobre a mulher hebreia o dever de repovoar a terra. Se antes a esterilidade era um complicador, como vemos na angústia de Ana, agora se tornava algo insuportável. Seguramente, a Bíblia possibilita às mulheres múltiplas e ricas funções. Quanto à quantidade de filhos, de fato, planejamento familiar é importante. Afinal, não vamos colocar filhos no mundo sem ter a condição de sustentá-los. Assim, essa questão deve ser objeto de diálogo constante pelos cônjuges, sempre recordando que filhos são bênção e não maldição. Não se esqueça, a propósito, que não existem apenas filhos biológicos, mas também adotivos e espirituais. Quantas crianças estão nos orfanatos brasileiros, aguardando uma família que as adote? Isso também deve ser uma lembrança para as nossas orações. O salmista se vale de linguagem poética para fazer menção das riquezas espirituais de um lar abençoado por Deus. A esposa como videira frutífera significa não apenas uma fertilidade como mãe, mas também a afirmação de um poderoso canal de alegria no lar. Afinal, a videira é a planta de onde vêm as uvas, e as uvas eram usadas para produzir o vinho, e o vinho na Bíblia simboliza a alegria. Existem, claro, passagens em que o vinho é mostrado como embriagante e tendo um lado negativo, mas a sua função primordial é alegrar os ambientes. Aqui Deus está dizendo que a principal função para a qual Ele criou a esposa, além de gerar filhos, é trazer alegria ao casamento. Um sopro de felicidade e vitalidade em todos que compartilham da sua companhia. Filhos como rebentos de oliveira ao redor da mesa é uma metáfora que sugere uma descendência repleta de energia e promessa, de modo a trazer esperança de um futuro melhor para a sociedade, como um todo, e não apenas para os pais. Afinal, filhos bem criados, bem educados, podem se tornar homens e mulheres de Deus, homens e mulheres que são bons cidadãos e que contribuem para o crescimento da sociedade. Terceiro tópico, a bênção da longevidade. Primeiro item, o lugar da bênção. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Esse é um texto que marca o caráter territorial da religião judaica, para a qual havia apenas uma cidade santa, Jerusalém, em um lugar específico onde Deus habitava nela, o templo, o lugar santíssimo. Todavia, Jesus não enfatizou esses detalhes. Pelo contrário, afirmou à mulher de Samaria que chegarão dias quando nem neste monte, nem em Jerusalém o Pai seria adorado, pois Deus é Espírito. O que Jesus queria dizer com isso? Que a adoração a Deus, ela não depende de um local, de uma época, de um momento específico, mas em toda parte, em todo lugar, em todo momento, é hora e lugar de adorar a Deus. Depois, ao contrário de seus judeus contemporâneos, que citavam Jerusalém e o templo várias vezes em suas preces, Jesus não os mencionou no modelo de oração que nos ensinou. Dessa forma,
ele agora desloca o Deus que está em Jerusalém para Pai Nosso que está no céu. Dessa forma, Jesus tira aquele local, aquela adoração, aquela religião apenas de um lugar, de uma região, e coloca para toda a humanidade, para todas as épocas e todos os tempos. Ele coloca Deus como o Pai de todos nós. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, agora cede lugar ao Deus de toda a humanidade. Todos os homens são chamados a adorá-lo e servi-lo. O lugar da bênção é onde Deus está presente, sendo o templo e o lar lugares de excelência para o Senhor. Segundo item, prosperidade do Brasil, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Devemos ter muito cuidado com o fundamentalismo religioso que exalta Israel e menospreza os demais povos. Lembremos que o Evangelho é uma mensagem para todos os povos. Lembremos que Jesus usou o exemplo de um samaritano, ou seja, um inimigo, alguém que combate o povo de Israel, como existem hoje povos que odeiam Israel, que têm como meta destruir o povo judeu, mas Jesus pega o exemplo de um deles para ensinar o que é o amor tanto a judeus como a todos nós. Contextualizando este salmo, rogamos prosperidade para o Brasil, que comparativamente encontra-se devastado pela corrupção, pelos crimes de sangue e tantas outras mazelas. Terceiro item fala de paz às nossas gerações, para que vejas os filhos de teus filhos e paz sobre Israel. O Salmo 128 termina com um vocativo, um chamado de longevidade e procriação. Vejas os filhos de teus filhos, ou seja, os teus netos. Essa era a esperança e fé presente no coração de cada família judia que voltava do longo cativeiro de Babilônia. Contemplar os nossos filhos e netos é uma grande bênção do Senhor. Os netos alegram o nosso coração, resgatam nossa paternidade e maternidade e nos fazem ter esperança no futuro. Israel voltava do cativeiro. Famílias estavam divididas desde a saída, inclusive alguns ficaram naquela própria terra. Na Babilônia, muitos nasceram e morreram. Alguns não quiseram ou não puderam voltar à terra prometida. Depois de uma longa e sofrida viagem de volta, Israel clamava por paz. Que possamos ter saúde para contemplar os filhos dos nossos filhos. Vivemos em uma sociedade extremamente individualista e materialista. Precisamos deixar que a Bíblia nos desperte a pensar além das nossas próprias vidas, enxergando nossa história na perspectiva da grande história de Deus e colaborando para que nossos descendentes sejam bênçãos na mão do Senhor. Concluímos com a nossa aplicação pessoal. Viver e ensinar os princípios bíblicos e o temor do Senhor dentro de nossos lares é o primeiro passo para que desfrutemos de uma vida próspera. Integremos uma igreja saudável e vivamos em uma nação abençoada. Aqui está, portanto, um resumo da nossa lição de número 11, Programa de Educação Cristã Continuada, editado pela Igreja Mãe do Centenário Assembleia de Deus em Belém do Pará. E na sua escola bíblica dominical você vai aprender muito mais. Comente, curta, compartilhe este vídeo, espalhe a boa semente aos corações. Que Deus nos abençoe. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que vem.